Lembra dela? Em 2021, a então apresentadora da CNN, Daniela Lima, chocou o país ao reclamar ao vivo que numa operação no Jacarezinho morreram 25 traficantes e só um policial. Uma operação policial que chega num lugar para prender 21 pessoas, prende 6 e deixa 25 mortos, precisa ser olhada de perto. Conseguiu o feito macabro de ser a operação mais letal da história. Raquel, 25 mortos, um policial. E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? Ela parecia genuinamente frustrada, como se estivesse torcendo por um placar mais equilibrado, tipo final de campeonato. Ah, só um DM. Que decepção, hein? O negócio foi tão absurdo que até o Neymar, que geralmente só se mete em dribles e polêmicas com ex-namoradas, parou tudo para detonar a Daniela nas redes. Parece piada mesmo, só pode. Pois é, e agora parece que a cartilha da empatia seletiva virou tradição na Globo News. Ontem foi a vez da colega de emissora da Daniela, a sempre isenta Eliane Canhotede, dar o seu showzinho. Durante um comentário sobre os ataques do Irã a Israel, Eliane deixou escapar uma frustração sincera, porque, segundo ela, os mísseis iranianos estavam matando poucos israelenses. Parece que na cabeça dessas jornalistas, a tragédia só é notícia boa quando as vítimas são do lado errado da narrativa delas. Brasilinas e brasilinos, esta semana o G7 estava lá, reunido nas montanhas rochosas do Canadá, com os líderes das maiores potências do mundo discutindo terrorismo, segurança nuclear, estabilidade internacional. E eis que, no meio dos estadistas, surge ele, o nosso Forrest Gump de Garanhuns, o mestre da verborragia inconsequente, o rei do ponto de vista alternativo, Luiz Ignorácio Lula da Silva. Sim, enquanto o mundo se preocupa com um Irã nuclear e um Oriente Médio prestes a explodir, o gnomo de 9 dedos aparece para fazer o que ele faz de melhor: falar besteira com convicção. Lula subiu ao púlpito do G7 como se estivesse discursando em um comício no Sindicato dos Metalúrgicos nos anos 80. A diferença? Agora o público não era uma plateia de militantes de boné vermelho, mas sim os chefes de Estado mais poderosos do mundo, com seus tradutores simultâneos, tentando entender o que raios aquele senhor de voz rouca estava falando. Lula abriu com sua típica visão de Miss Universo 2003. Eu quero a paz mundial! Enquanto os líderes do G7 alertavam sobre o risco do Irã ter uma bomba atômica e sobre o direito de Israel de se defender, Lula preferiu dar uma bronca em Israel. Como se a culpa do terrorismo, das ameaças nucleares e dos foguetes disparados por grupos financiados pelo Irã fosse de quem? Claro, de Israel. Afinal, na cabeça do 9 dedos, o problema nunca é quem atira a pedra, é sempre quem tem o vidro para quebrar. Numa entrevista, o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, comentou a ação militar israelense contra o Irã. Este é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós. Caso contrário, poderíamos ter presenciado o terror deste regime por meses e anos, e possivelmente com uma arma nuclear nas mãos dos iranianos, afirmou Merz. Na declaração oficial, o G7 afirmou estar comprometido com a paz no Oriente Médio, que nesse contexto, Israel tem o direito de se defender. O G7 disse que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terrorismo na região, que é preciso deixar claro que o Irã jamais poderá adquirir armas nucleares. O grupo apoia uma resolução ampla na região que inclua também um cessar-fogo em Gaza. E voltando ao nosso presidente, Stalinácio conseguiu a proeza de incluir em um discurso de segurança energética um puxão de orelha em Israel. Sim, porque segundo ele não haverá segurança energética no mundo enquanto existirem guerras. É a famosa lógica de bar de esquina. Rapaz, o preço da gasolina só sobe porque o Netanyahu é briguento.
Para completar o pacote, Stalinácio resolveu dar um pitaco na Ucrânia. Na cabeça dele, a solução para a guerra é um bate-papo no boteco, com direito a uma cervejinha, um churrasquinho e aquela conversa mole de "vamos fazer as pazes, companheiro". Lula acha que pode resolver Ucrânia, Gaza, Irã e qualquer conflito com o mesmo método que usava para convencer o Zé Dirceu a segurar a onda no mensalão. Tapinha nas costas, papo furado e uma boa mentira. Mas o momento de ouro dessa história é a inversão moral completa. Satanás não consegue ou não quer diferenciar um regime terrorista de uma democracia. Vamos recapitular. O Irã financia Hezbollah, Hamas, Houthis, milícias no Iraque. O Irã tenta desenvolver armas nucleares. O Irã reprime mulheres, prende opositores, enforca gays. O Irã ataca navios, ameaça aliados do Ocidente. E o que faz Lula? Coloca o Irã no papel de vítima e Israel como vilão da história. É o mesmo roteiro de sempre. O bandido de estimação da esquerda nunca é culpado. Lembre-se, na cabeça do Lula, Maduro é um democrata, Cuba é uma referência de saúde pública e o Hamas é um movimento de resistência cultural. Se amanhã o Talibã abrir uma embaixada no Brasil, com certeza Lula vai mandar a Glaze de presente, com roupa de odalisca, fazendo dança do ventre. Agora eu preciso tomar um banho. Banho? Quer tomar banho? Banho é bom? Enquanto o G7 fala sério, Lula faz cosplay de guru da paz mundial. Imagine a cena, todos os líderes com cara de "vamos evitar uma terceira guerra mundial" e Lula com cara de quem ainda acha que está na campanha de 89. É tipo colocar o Bives depois de comer 3 quilos de doce para discursar na ONU. You can take me, but you cannot take my bunghole. For I have no bunghole. I am the great corn... Os outros chefes de Estado olham para ele e pensam: Quem convidou esse senhor? Enquanto isso, Lula falava em vácuo de liderança global, como se a falta de liderança fosse dele. Aliás, eu ainda estou esperando o 9 Dedos condenar o ataque iraniano de anteontem ao Hospital Soroka, em Israel. Até mesmo Gabriel Boric, presidente do Chile, que é progressista super crítico a Israel, se posicionou contra essa violação do direito internacional humanitário. Mas nem uma palavra do gambá do Guarujá. E essa torcida pelo Irã e ódio por Israel se reflete também nos dedicados funcionários do Lula na Globo News. Quem também está cooptado por Lula nessa história, pelo visto, é a comentarista da Globo News e véia do disjuntor, Eliane Cantanhede. Ontem ela não disfarçou e se mostrou frustrada porque os mísseis do Irã estão matando poucos israelenses. Eu tenho uma pergunta de leiga, não sei se você vai ter condições de responder, mas é o seguinte: por que que os mísseis de Israel destroem Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém? Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Olha, o Israel não usa mísseis para atacar Gaza, para atacar o Hamas. Usa uma mortezinha aqui e outra lá? Meu Deus! A pergunta seria sobre edificações, bunkers e armamentos, mas mostrou o pior lado da jornaliste. Puro suco de sadismo, a risada no final, puta traço de psicopatia. O Irã atinge o alvo e não mata ninguém. A maldade de uma pessoa sintetizada em uma frase. Em vez de torcer para que ninguém morra, a Eliane quer descaradamente que mais pessoas do lado de Israel morram para dar um equilíbrio. Não foi uma pergunta de leiga, foi um deboche macabro e nojento. Uma mortezinha aqui, outra ali,
Às vezes eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. E o riso vergonhoso no final desse comentário infeliz e cruel. Meu Deus. A cara do Jorge Pontual ouvindo quieto é impagável. Às vezes eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. É impossível afirmar que a senhora Canhotede está em seu pleno juízo. Não dá para acreditar que uma jornalista chegue a esse entendimento. Esse tipo de comportamento selvagem tem que ser repudiado. Aliás, selvagem não é exatamente a definição para essa infâmia. Há algo intrinsecamente sórdido, vil, cruel, que ultrapassa em muito o comportamento selvagem de uma luta pela sobrevivência. A tia do disjuntor parece ter perdido uma dúzia de parafusos na cabeça. Inacreditável que ninguém tenha cortado o microfone dela. A Canhotede falou que morre muito pouco judeu nessa guerra com o Irã. Tem um cara que foi líder da Alemanha nas décadas de 30 e 40 que teria prazer de convidá-la para sua festa de aniversário, igualzinho ao Dirceu. O irônico é que a Eliane e a patota da Globo News são aquele pessoal que via nazismo até em copo de leite, mas que acha super normal e civilizado desejar mais mortezinhas a judeus. Mano, eu tenho certeza de que se tiver televisão no inferno, o Adolfo Bigodinho deve adorar assistir a Globo News. E esse é o tipo de psicopata, desonesta e mau caráter que faz militância política travestida de jornalismo diariamente. A turma tá tão dominada pelo ódio e estupidez da ideologia canhota que não pensa mais no que fala. Essa fala era para causar demissão. Depois dessa, as empresas de origem judaica deveriam cortar qualquer propaganda paga a essa emissora. Mas, como a Eliane também é a favor da censura nas redes, deveria ser usada a mesma definição de punição da plataforma, responsabilizando o canal de TV pelo que seus comentaristas falam, e punir a Eliane como se ela fosse um comediante. É só uma ideia para controlar o antissemitismo na TV. Provavelmente a Eliane dirá que sua fala foi mal interpretada ou tirada de contexto e que está sendo atacada pela turma da extrema-direita. Então pensa comigo, se a Eliane tem tanto ódio e torce pela morte de mais israelenses que estão lá do outro lado do mundo, imagina o que ela pensa de você, da direita. É o que eu digo, se esse pessoal pudesse, mandava a gente tudo pro paredão. Aliás, para responder a sua pergunta maliciosa, dona Eliane, por que poucos israelenses morrem? Será que é pelo fato de que Israel investe há décadas em bunkers, sirenes, evacuação automática, sensores antiaéreos e sistemas como o Iron Dome, David Sling e Arrow 3, enquanto o Hamas esconde foguetes em hospitais e coloca civis como escudo humano? Espero ter ajudado. Mas quem eu estou querendo enganar, né? Se ela não consegue entender como e para que serve um disjuntor de rede elétrica doméstica, como é que vai entender de defesa aérea? O problema é que Eliane e seus colegas estão 100% alinhados ao desgoverno antissemita que está em Brasília. O nazipetismo é real e sua face está aí nas redes sociais e na Globo, destilando o seu habitual ódio e construindo narrativas mentirosas por meio de seus porta-vozes. E assim, a gente fecha mais um episódio da série Jornalistas que Torcem pelo Vilão, estrelando Daniela Lima e Eliane Cantanhede, um verdadeiro Dream Team da empatia seletiva. Em 2021, a Daniela ficou de luto pelos traficantes. Agora, em 2025, a Eliane pareceu frustrada porque os mísseis do Irã não conseguiram matar mais israelenses. O padrão é sempre o mesmo. Não importa se o vilão é um grupo de traficantes armados até os dentes ou um regime teocrático que financia terrorismo e sonha com uma bomba atômica. Se for contra a polícia, contra Israel ou contra o Ocidente, pode contar com a torcida organizada da Globo News. A gente fica aqui só esperando o próximo vexame, porque com esse elenco é questão de tempo até o próximo show de horror. Se não for segura, a gasolina já estava a R$10 quase 10, o óleo já estava quase a 10 e o etanol já estava mais de 600. Caiu tudo!
Lula, o maior presidente da história do Brasil, Lula! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.